Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Quero estar meditando com todos os irmãos em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, sendo já grande Moisés, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, ele nasce em um período onde o povo de Israel está escravizado, e aonde há uma lei do faraó para que todos os bebês do sexo masculino hebreu fossem mortos, fossem jogados no rio Nilo. E sua mãe, Joquebede, ela não permite isso. Ela não aceita, ela esconde o menino por 3 anos, por 3 meses, e depois o coloca em um cesto às margens do rio Nilo. E ali aquele cesto ele flutua e até chegar ao passo da casa real, onde a filha de Faraó estava ali se banhando no rio Nilo. E ela pegou aquele bebê e começou a cuidar dele. E Moisés, ele é criado como o filho da filha de Faraó. Só que prestes aos seus 40 anos, mais ou menos aos seus 40 anos, Moisés, ele vê o seu povo sofrendo e ele não aceita estar ali naquele lugar de conforto enquanto o seu povo está sofrendo. E Moisés, ele pega, ele acaba matando um egípcio para defender um hebreu, e ele precisa fugir. E ele foge para Midian, onde o Senhor tem um encontro com Moisés e começa a dar as instruções do que Moisés deve fazer. E eu acho interessante o versículo 24, que diz: sendo Moisés já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só para vocês verem, né? O privilégio, o status que Moisés tinha de ser chamado neto do rei, filho da filha de Faraó. E ele não aceitou isso porque escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado, meus queridos amados irmãos e ouvintes, ele é assim, por um pouco de tempo, ele te dá prazer, te dá uma falsa paz, te dá uma falsa alegria, mas a verdadeira paz, a verdadeira alegria não é no palácio do Egito que você vai encontrar. A verdadeira paz, a verdadeira alegria não é nos pátios da casa real do Egito que você vai encontrar. A verdadeira alegria está em Jesus. A verdadeira paz está em Jesus. Escolha hoje deixar escolha hoje deixar o pecado e servir a Deus. Mas por que o versículo 25 vai dizer antes ser maltratado com o povo de Deus? Porque o Senhor Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu já venci o mundo. Tem perseguição servindo a Deus? Tem luta servindo a Deus? Tem, mas é melhor do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. É melhor do que por um pouco de tempo trocar Jesus pelos pratos de Satanás. É melhor que por um pouco de tempo trocar Jesus por todo o conhecimento dessa terra. É muito melhor do que deixar o Senhor para ir fazer as coisas banais. E diz a palavra do Senhor no versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha em vista
a recompensa que ele ia ter no final. Ele tinha em vista, ele tinha como alvo o céu, ele tinha em vista o que o Senhor podia fazer por ele, e não os tesouros do Egito, porque ele sabia que os tesouros do Egito é passageiro, ele sabia que os tesouros do Egito é momentâneo, mas que o vitupério de Cristo, ele é eterno. Ele tinha em vista a recompensa. O apóstolo Paulo, ele já vai dizer: prossigo antes, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolha hoje, meu querido amigo, deixar o Egito para trás e ir viver o que Deus tem para sua vida. Deixar o Egito para trás e ir viver os propósitos de Deus na sua vida. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, mas o Senhor, Ele quer fazer algo grande na sua vida, mas basta você se posicionar e dizer: eu não quero os tesouros do Egito, eu não quero ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Assim, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.